E aí, pessoal, beleza? Bem-vindos a mais um Notinha Pistola. Hoje a gente vai mergulhar de cabeça numa das ideias mais perigosas e, ao mesmo tempo, mais poderosas do mundo das finanças. E vamos começar com uma pergunta direto na ferida. Quanto é dinheiro suficiente para você? Pensa num número aí. 1 milhão? 10 milhões? 1 bilhão? Essa pergunta parece simples, né? Mas a resposta pode definir o seu futuro financeiro, para bem ou para mal. Porque, olha, entender o que é suficiente para sua vida é o que de fato protege o seu patrimônio, a sua paz de espírito e, o mais importante de tudo, a sua liberdade. Então fica ligado. E já se inscreve aí no @Notinha Pistola para não perder os próximos capítulos. A nossa análise de hoje é sobre uma armadilha mental que afeta todo mundo, viu? Do mais rico ao que está começando agora. É o perigoso e infinito jogo de querer sempre mais. E para entender essa loucura, a gente vai usar como base o capítulo 3 do livro A Psicologia Financeira, do Morgan Housel. Esse capítulo explica por que essa busca insaciável por mais pode levar pessoas brilhantes e super ricas à ruína total. E a questão central é essa aqui. Por que raios pessoas que já conquistaram tudo, dinheiro, poder, prestígio, arriscam tudo isso por algo que elas nem precisam? A resposta está em duas histórias inacreditáveis. Bora conhecer as histórias de gente que tinha o mundo nas mãos, mas caiu feio na armadilha do nunca é o suficiente. O primeiro caso que a gente vai ver é o de um cara chamado Rajat Gupta. Guarda bem esse nome. Ele é o exemplo perfeito de alguém que, sabe, zerou a vida. Cara, olha só o currículo do sujeito. Ele ficou órfão na adolescência, foi para Harvard e virou CEO de uma das maiores consultorias do mundo, a McKinsey. Não bastasse isso, ele era membro do conselho de gigantes como a Goldman Sachs, um cara respeitadíssimo globalmente. Em 2008, o patrimônio dele era estimado em 100 milhões de dólares. 100 milhões de dólares. Dava para viver umas 10 vidas com todo o conforto do mundo, né? Mas, para ele não era o bastante. A meta dele era ser bilionário. E para chegar nesse bilhão mais rápido, o que ele fez? Usou informação privilegiada da Goldman Sachs para operar na bolsa. Resumo da ópera: foi pego, condenado por fraude e foi preso. Pensa na troca. Ele jogou no lixo uma reputação impecável e 100 milhões de dólares pela chance de ter mais. No fim, ficou sem nada. Perdeu tudo. E olha, essa não é uma história isolada, não. Pensa no Bernie Madoff. O cara já era uma lenda em Wall Street, um multimilionário, mas ele queria mais. E aí montou a maior pirâmide financeira da história, destruindo a vida de milhares de pessoas, e a dele junto. É aqui que o negócio fica bizarro. Vamos botar na balança? De um lado, o que eles tinham: riqueza inimaginável, poder, prestígio, liberdade absoluta, tudo que a maioria de nós busca. E do outro lado, o que eles queriam em troca disso tudo? Mais, simplesmente mais. Eles arriscaram o que tinham e precisavam por algo que não tinham e, o mais importante, não precisavam. É uma troca que não faz o menor sentido. Isso me lembra uma citação matadora do Warren Buffett que resume tudo. Arriscar algo que é importante em troca de algo que não é importante não faz sentido algum. Essa frase é a ponte perfeita para a gente começar a falar da solução. Então, como é que a gente se protege dessa armadilha? Bom, o livro nos dá 4 regras bem práticas para construir uma defesa contra esse comportamento autodestrutivo. São as regras do suficiente. A primeira, e talvez a mais difícil, é: pare de mover a trave do gol. Sabe quando você atinge uma meta financeira e, em vez de comemorar, de respirar, no segundo seguinte você já cria uma meta nova, maior? Pois é, isso é um perigo, porque a sua ambição começa a crescer mais rápido que a sua satisfação. E aí a sensação é de que você está sempre perdendo, sempre para trás. Segunda regra: a comparação social é uma batalha impossível de vencer. É simples. Sempre vai ter alguém com um carro mais caro, uma casa maior, mais seguidores, sei lá. O teto dessa comparação é infinito, não tem fim. O único jeito de ganhar esse jogo é não jogar. É aceitar que você já tem o suficiente, mesmo que o vizinho tenha mais. Terceiro ponto: suficiente não é sobre ser medíocre, não é se limitar. É a sua melhor defesa contra o arrependimento. É a ferramenta que impede você de tomar aquela decisão estúpida, aquele risco desnecessário que pode te levar do topo ao fundo do poço, como aconteceu com o Gupta e o Madoff. E por último, a quarta regra, que é fundamental. Existem coisas que o dinheiro não compra e que nunca, nunca devem ser arriscadas. Reputação.
liberdade e independência. Família, amigos, felicidade. Essa é a verdadeira riqueza, né? E o melhor jeito de proteger tudo isso é saber a hora de parar de correr risco desnecessário. Beleza, entendemos a teoria. Agora vamos trazer para a prática. Como que a gente define o que é suficiente para a nossa vida? Primeira pergunta que você tem que se fazer: o que de verdade te traz paz? É ter tempo com a família? É ter segurança para não se preocupar com boleto? É poder aprender algo novo? Isso aí revela os seus valores, a base de tudo. Segunda pergunta: que metas financeiras específicas te dariam liberdade de verdade? E olha, não estou falando de ter um iate. Estou falando de ter controle sobre o seu tempo. Talvez seja ter uma reserva de emergência robusta ou poder escolher trabalhar com o que você realmente gosta. Tem que ser uma meta concreta. E a terceira, talvez a mais importante de todas: o que você nunca, em hipótese alguma, arriscaria, não importa o ganho potencial. Definir esses limites, essas linhas que você não cruza, é o que te protege quando a ganância bate na porta. Então, para a gente fechar, qual é a grande lição que fica desse capítulo todo? A habilidade mais difícil e mais importante nas finanças é conseguir fazer a trave do gol parar de se mover. Saber quando se tem o suficiente é o que mantém a gente no jogo e, mais importante, permite desfrutar do que já foi conquistado. Que tal se, em vez de perguntar o que mais eu posso ter, a gente passasse a perguntar o que eu já tenho que eu não posso nem sonhar em arriscar perder? Se você curtiu essa reflexão, já sabe, se inscreve no @notinhapistola, deixa aquele like e compartilha esse vídeo com alguém que precisa definir o suficiente antes de sair correndo riscos por aí. Valeu?